Gente, vamos começar então agora o nosso Momento Saúde. Hoje aqui com a gente a nossa nutricionista Thaís Vilauta, trazendo uma dica maravilhosa para vocês. A gente vai entender um pouquinho sobre a ansiedade, como que alguns alimentos desencadeiam ainda mais o nosso quadro de ansiedade. O Momento Saúde recebendo a nossa nutricionista Thaís. Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, Nina, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Eu nutro um pouquinho com a voz diferente, mas sou eu mesmo, tá, gente? Eu comentei com a Thaís aqui, eu me recuperando da dengue, a Thaís com uma tosse terrível, alérgica, que não melhora nunca, Sim, né, Thaís? Eu já tô ouvindo, já tá fazendo aniversário, né? Quase um mês que eu venho aqui, os ouvintes falam assim, nossa, a voz da Nutri tá diferente. Melhora e volta de novo. É mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai se recuperando e hoje a gente está aqui trazendo um assunto muito importante para os ouvintes, para a gente entender um pouquinho sobre a ansiedade, como que a nutrição tem um papel importantíssimo no controle, no tratamento dessa ansiedade, né, Thaís? Sim, a gente tem alimentos que podem ajudar a gente a controlar as pessoas que são mais ansiosas, alimentos que ajudam e alimentos que atrapalham, que faz com que a gente fique ainda mais ansioso. E a gente podia começar, Thaís, a nossa conversa entendendo um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do organismo a uma situação de estresse, não é isso? Então, a ansiedade, ela vem, né, a pessoa que é mais ansiosa, tem uma predisposição, ou por uma situação que ela passou, Sim, ou algum problema que ela não consegue resolver. E a ansiedade, ela tem tanto o fator que ela mostra a parte física, que a pessoa realmente sente no físico, e também na parte psicológica. E muitas pessoas que estão passando por um quadro de ansiedade, muitas vezes não se dão conta de que o estilo de vida, alguns alimentos acabam desencadeando essa ansiedade, né, Thaís? Isso. Alguns alimentos, a pessoa que já tem predisposição, está passando por uma situação de ansiedade e até mesmo deficiência de alguns nutrientes, algumas vitaminas, faz com que ela desencadeie até uma depressão por conta dessa ansiedade, crises de ansiedades cada vez maiores, dificuldade para dormir. Vamos começar então a gente entendendo um pouquinho esse cenário e vamos entender sobre o controle da ansiedade a partir da nossa alimentação. A alimentação adequada contribui para a produção de neurotransmissores ligados ao tratamento da ansiedade. Aí eu queria começar entendendo qual é a conexão da nossa ansiedade com a nossa alimentação? Qual é a conexão da nossa saúde do intestino, por exemplo, com a ansiedade? Então, o que acontece? Na verdade, o nosso corpo ele é ligado, é a nossa famosa máquina, né? Que tudo é ligado. A gente às vezes acha assim, isso tem a ver com isso? Tem a ver. A saúde do nosso intestino tem muito a ver com o nosso cérebro. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É um estudo muito recente. Sim. Isso, né, Thaís? Muito então, recente. Se você não tem um intestino bom, se você tem dificuldade de ir no banheiro, você pode ter certeza que isso afeta a sua parte emocional, sim. Tem comprovação científica em relação a isso. Entendi. E aí eu queria muito convidar os ouvintes para bater esse papo com a gente. Inclusive já tem gente aqui perguntando para a Nutri se vocês têm algum transtorno de ansiedade. Aquela, mesmo que seja uma ansiedade, o comecinho da ansiedade, aquela ansiedade do dia a dia, ansiedade de viver um momento, ansiedade esperando por uma resposta, né? Que você está esperando aí uma resposta de trabalho, ansiedade para você esperando aí um relacionamento, ou aquela ansiedade que te, muitas vezes, paralisa, aquela ansiedade que impede você a dirigir, porque você tem medo e ansiedade de dirigir na Dutra, né? Sim. Já percebeu que, às vezes, um simples cafezinho é, muitas vezes, o pontapé inicial para você ter uma crise de ansiedade? Eu entrei aqui no estúdio com o café e eu falei para a Thaís assim, ai, Thaís, eu acho que eu sou, sim, uma pessoa bem ansiosa. Ela falou, então, já está errada tomando esse cafezinho. Né? O que a gente faz de errado, Thaís? Quais os alimentos que a gente come e que pode acabar atrapalhando, aumentando a nossa ansiedade? Então, quando a gente está passando por esse processo, porque chega a ser a parte física, as pessoas às vezes têm tremor, ela não consegue se concentrar, ela pode ter falta de ar. Então, tudo isso está relacionado a essa parte de ansiedade. Pode ter má disposição, desânimo, ou muita euforia, cada pessoa reage de um jeito. Tá. Aí tem alimentos que desencadeiam, né? Sim. A gente sabe que o nosso corpo, quanto mais inflamado,
tudo piora. E quais são esses alimentos que também para ansiedade fazem mal? O açúcar, de modo geral, e os doces, as bebidas açucaradas, os sucos, os refrigerantes, os energéticos. Às vezes a pessoa sofre de ansiedade, precisa trabalhar até mais tarde, ou precisa fazer algum projeto, ou precisa estudar. E aí ela toma aquelas bebidas energéticas. E isso, gente, desencadeia por conta da cafeína dele, mais ansiedade ainda. Entendi. As farinhas brancas, os pães, os biscoitos, os chás, alguns chás, por mais que seja natural, também para ansiedade não é legal. O próprio chá mate, né? O chá mate tem muita cafeína, não tem? O chá verde, o chá preto, o café. Tudo que tem muita cafeína, tem que tomar cuidado. Até quando você comprar alguma coisa que você for comer, olhar para ver se não tem essa cafeína. Às vezes tem medicamentos que têm a cafeína, que a pessoa às vezes toma um remédio para dor e ela fica ansiosa. Entendi. Porque tem a cafeína nele. Bebidas alcoólicas, embutidos, os salames, os presuntos e também os fast food. Então, a lista é grande. A lista é grande da ansiedade, como para tratamento de qualquer outra doença, que não deixa de ser, por mais que seja, às vezes, o período de ansiedade uma fase, mas ela é considerada uma doença, sim, que precisa ser tratada. E a ansiedade, né, como toda doença, sempre tem um começo. Então, uma vez que a gente entende, né, quais os alimentos que devem ser evitados, ou pelo menos diminuídos, né, na nossa dieta, eu acho que já é um primeiro passo, né, Thaís? Sim, o que a gente pode fazer, o que eu sempre falo para os meus pacientes, e faço também, que eu sou uma pessoa ansiosa, gente, a Nutri também é ansiosa, é tentar colocar os alimentos que melhoram essa ansiedade, que cuidam do nosso corpo, porque daí quando você tiver um dia que você coma esporadicamente esses outros alimentos, não altere tanto. O que acontece com as pessoas que só comem esses alimentos. E aí sofre com isso. Então ela precisa entender que o corpo dela precisa funcionar de uma forma equilibrada. Para isso, ela precisa estar com seus exames regulares. Gente, as vitaminas que são relacionadas a essa parte da saúde neural nossa, no nosso sistema nervoso, a gente precisa estar com os níveis das vitaminas do complexo B e a vitamina D dentro do padrão que a gente precisa. Se tiver essas vitaminas baixas, você vai ter crises de ansiedade ou depressão, ou mesmo aquela fadiga mental, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Também como a parte hormonal. A parte hormonal da gente também precisa estar regulada. A gente precisa estar em equilíbrio. Qual o exame que eu faço? É o exame de vitamina D e o B12 para ver se eu estou com o nível controlado, para ver se essa minha ansiedade ou essa minha tristeza, às vezes é uma baixa. Qual o exame? Hemograma? Sim, é o exame hemograma, é o exame simples, hemograma. Você faz o exame de B12. Até às vezes as pessoas perguntam, eu preciso... se você for no laboratório e pedir para fazer esse exame de vitamina D e B12, você consegue fazer o hemograma completo. E o valor de referência, gente, vitamina D, para você estar com a vitamina D dentro do que é ideal, do que é melhor para você, para sua saúde, 50. Mínimo 50. E a vitamina B12, que até para dengue, ela estando em altas doses, dependendo da quantidade que ela está, previne você não ser mordido pelo mosquitinho. Picado, mordido, gente. Eu já vi essa informação que eu achei super importante. A gente já até comentou aqui na rádio que as mães de crianças autistas estavam aumentando a dose da B12 nessas crianças para diminuir a chance da picada do mosquito. Da picada, isso mesmo. Então, isso vale para todo mundo, até para os adultos, Vale para os adultos. A faixa ideal, como eu falei para vocês, para o adulto, seria a de 50 para a vitamina D. E a vitamina B12, gente, 800. Então, se você, às vezes, a pessoa olha na referência, faz o exame de sangue, a referência, se você for ver a referência, é de 200 a 1.000, por exemplo. É muito distante entre elas. Então, qual que seria o ideal? A partir de 600, a gente é considerado já está ok em relação à vitamina B12. Sim. 800, sensacional. Então, se você puder ter equilíbrio, tanto a vitamina B12 quanto a vitamina D, você já vai ver que vai melhorar já bastante o seu quadro em relação à parte de ansiedade
em relação à parte de disposição no dia a dia, em questão da parte neural, para você ter mais aquela memória melhor, ter disposição para trabalhar, porque às vezes as pessoas nem imaginam que a falta da B12, a pessoa tem até confusão mental. É mesmo? Sim. Então é interessante fazer o exame, né, Thaís? Sim. Porque eu acho que a minha grande preocupação é a gente falar, olha, a vitamina B12, ela protege, né, as pessoas que têm a B12 bem controlada, evita que o mosquito pique, não que não vá picar, tá, gente? Porque senão ia ser fácil, todo mundo ia tomar a vacina, a vitamina e já ia se proteger contra o mosquito da dengue, não ia precisar nem inventar a vacina. Exatamente. Né? Não é isso. É que existe um estudo muito sério que fala que quando as pessoas estão com esse nível controlado, a chance é menor. É menor, né? exatamente. E a vitamina D, a gente sabe que é importante, é aquela vitamina do sol, né? A gente sabe que a pessoa com essa vitamina bem controlada diminui bastante a pessoa de ter uma ansiedade, uma depressão, porque inclusive, eu tenho um caso de uma amiga que procurou uma ajuda psicológica com um quadro de ansiedade, uma tristeza profunda. E aí eu lembro que ela voltou para casa com um pedido de exame de vitamina D. E aí ela descobriu que ela estava bem baixa, ela precisou ser medicada, assim, até precisou tomar a vacina, não podia nem ser em cápsula, porque estava tão baixa, que ela precisava fazer essa reposição emergencial. E muitas pessoas não sabem, né? Se você tiver uma queda dessa vitamina, agora saiba que é importante, controla aí os hormônios. Sim. Né? Tanto o nutricionista quanto o médico pode estar fazendo a suplementação, se for necessária. E também indicar os alimentos, né? Porque a gente sabe que a nossa maior fonte de nutrientes é o alimento. É isso. E daqui a pouco a gente vai trazer uma lista completa aonde que eu encontro na alimentação essa reposição hormonal, né, Thaís? Isso. É que a gente já chama a vitamina D reposição como hormônio nutricional. D, né? Hormônio D? É. Legal. A vitamina D, como ela faz muitas funções e ela tem influência na parte hormonal, a gente já nem considera ela como uma vitamina. Entendi. Mas ainda se fala vitamina, mas hoje em dia a gente já fala, os estudos já mostram hormônio D. Hormônio D. Aqui, perguntas para Nutri. Nina, bom dia. Minha filha tem ansiedade e até gerou uma depressão. Ela passou no médico e ele a medicou por falta de vitamina B12 e a vitamina D. Agora está fazendo o tratamento, mas é tudo bem difícil. Depois das medicações, ela está melhorando bem. Nossa, que maravilha essa matéria, vai ajudar muito. A Ana Paula, Ana, qual que é a idade da sua filha, Ana? Porque criança também sofre de ansiedade. Sim. E criança também tem baixa nesses exames, tem né, baixa, Thaís? Principalmente por conta da má alimentação hoje em dia. A gente sabe o quanto dos alimentos que eu falei, o quanto as crianças consomem, os doces, os pães, embutidos, fast food. Tudo muito açucarado, Tudo né? muito açucarado. E é onde a gente encontra tudo que está relacionado à parte de ansiedade, à parte de nutricional, gente. Seriam, se eu falar para você, resumindo, um dos melhores alimentos, seriam nas fontes de proteínas magras, as carnes, os ovos, o frango, os alimentos verdes escuros, as castanhas, linhaça, aveia, os alimentos integrais. Então, geralmente, a gente não tem o hábito, algumas pessoas, mas precisa incluir esses alimentos na alimentação. Urgente. Aqui, mais uma pergunta para a Nutri. Bom dia, Nina. Meu neto tem 13 anos e é muito ansioso. E quando sabe que vai sair, não dorme e não consegue ficar quieto. A Marlene. Marlene, pensar um pouquinho sobre a alimentação dele, né, Thaís? Isso, porque às vezes essa criança fica animada, quer sair, alguma coisa, aí come uma bolacha, aí come um chocolate, aí a mãe quer que essa criança vai dormir, ela não vai dormir, vai ficar mais agitada. Porque, às vezes, a gente dá doce para a criança ficar mais calma e causa o efeito contrário. Ela até acalma no momento, ela para de te perturbar, porque você deu doce para ela. Mas depois é como se você ligasse uma pilha Duracell ali, que aí você não aguenta. É isso. Mais uma pergunta para a Nutri aqui. Marlene, um beijinho para você. Obrigada pela sua participação. A Ana Paula também está aqui participando com a gente. Quando vocês mandarem áudio para a Nutri, escrevam embaixo, tá, gente? Perguntas para a Nutri. Vamos ouvir. Bom dia, Nina de Sá. Coloca o meu nome no sorteio do circo para ganhar um ingresso. Tô velhinho já, mas quero ver o circo. Diz que é muito bom, muito. Meu nome é Fernando Martins.
Obrigada, Obrigado, Fernando, pela sua participação. Pode deixar que a Nina coloca assim, tá bom? Oi, Nina, bom dia, tudo bem? Aqui é a Eunice, de Sapucaí. Oi, Eunice! Que saudade Bom de dia! te ouvir, Nina. Agora não tá pegando mais a metropolitana aqui na área rural, Sapucaí. Faz tempo que eu não tô ouvindo mais a rádio. Hoje que eu resolvi ouvir pela internet no meu celular, mas não é todo dia que eu posso ouvir. Ai, que saudade, Nina. Beijo pra você e pra Jéssica. Toca uma música aí pra mim da Estrelinha, da Marília Mendonça. Beijo. Beijo grande, dona Eunice. Obrigada pela sua participação. A Maria Aparecida da Silva também está aqui participando com a gente, né, Maria? Beijinho para você. Ô, Nutri, o ômega 3 é um alimento super importante que ajuda na desinflamação do organismo, né? Sim. A gente sempre acha que é só o peixe que tem ômega 3, mas existe vários alimentos que a gente consegue encontrar e é uma reposição alimentar importante para as pessoas controlarem a ansiedade, não é isso? Sim. O ômega 3, a suplementação do ômega 3, ele tem o EPA. O EPA é o anti-inflamatório natural. E o DHA, que ajuda a parte de cognição, parte de memória, parte cerebral. Até as grávidas precisam suplementar DHA para o desenvolvimento neural do bebê. Tá. Quando a gente vai na farmácia ou nessas lojas naturais, a gente vê nas prateleiras vários tipos de ômega 3. Como que eu escolho? Então. Porque eu sempre vou pelo preço, eu confesso. Porque a gente sabe que não é um suplemento muito barato, Não, né? ele não é um suplemento barato. O que a gente precisa olhar quando for comprar um bom ômega 3. Se ele tem o selo da IOF, que vai estar IFO, Aham. que é o selo de pureza desse peixe. Porque ele é retirado do peixe mesmo. O ômega 3, ele tira uma substância do peixe. É a que tem a maior concentração de ômega 3. Tá. Tem alguns ômegas vegetais, mas o mais completo realmente é o que vem de origem animal mesmo. Tá bom. E o que acontece? Você vai ter que perceber se ele tem que ter pelo menos de EPA, que é o anti-inflamatório, 500 miligramas, e de DHA, 500 miligramas. Thaís, tô com inflamação, problema metabólico, tô com gordura no fígado, ou tô com qualquer problema relacionado à parte de inflamação no meu corpo. Quanto mais EPA tiver esse ômega 3, melhor para você. Thaís, tô com problema de memória, tô com falta de cognição, tô com fadiga mental. Quanto mais DHA tiver esse ômega, melhor para você. Entendi. E aí, aonde eu consigo? Além da suplementação, eu consigo, só suplementando que eu tenho? O ideal seria todas as pessoas consumirem o suplemento de ômega 3, porque a gente não consegue em dosagens na alimentação. Isso Tá. é fato. É estudo, tem comprovação científica. Crianças também pode Crianças suplementar também. com ômega 3? Crianças também. Desde bebezinho, de pequenininho, até a mãe já suplementa na gravidez, né? Tá. Quando o médico passa para ela, além do ácido fólico, que é a vitamina B9 do complexo B, a gente também suplementa o ômega, o DHA, para a formação neural dessa criança. Entendi. Hoje em dia, muitos suplementos, eu acompanho algumas grávidas que já chegam com um médico que já tem o ômega na composição da vitamina do ácido fólico. Tá. Então, é no bem mínimo legal. 500. Isso. Tem uma máxima, não? Eu Geralmente, corro o risco de superdosar? geralmente, como é um suplemento muito caro e quanto mais a dosagem mais cara, então geralmente as pessoas não têm uma superdose de ômega 3. Mas ali, 1 grama, 1.500 miligramas de EPA ou DHA, não tem problema. Você não vai te prejudicar, não aumenta o colesterol mesmo sendo uma fonte de gordura. Aham. Porque onde você adquire ômega 3? Através do atum, salmão, sardinha, linhaça, as castanhas, o abacate. Todos eles são ricos em ômega 3. Porém, as pessoas não consomem esses alimentos todos os dias. Então, por isso que a gente fala de suplementação. Tá. Mais uma pergunta para a nossa nutricionista aqui. A Gislene está participando com a gente, né, Gi? Um beijinho para você, viu? Muito obrigada pela sua participação. Mais uma perguntinha, vamos ouvir. Menina, bom dia, sou o Jéssica do Barreiro, Taubaté. Ô Nina, pergunta pra Nutri, Nina, quero uma pergunta. Eu tenho um enteado meu de 13 anos de idade. Aí às vezes ele a gente promete uma coisa pra ele, o pai dele, pra tipo, vamos comprar pra ele num final de semana, ou vamos sair num final de semana. E
ele fica com aquilo, com aquela expectativa, aquela alegria, aquele negócio dentro dele. Aí quando não cumpre, por exemplo, o pai dele às vezes fala as coisas, mas não cumpre, aí ele acaba ficando com dor de cabeça, triste, quieto pros cantos. Isso também pode ser alguma coisa de ansiedade, Nina? Bonito, obrigada pela sua participação. Eu acho que ele não deixou aqui o nominho dele. Eu quero até, de novo, né? Eu já trouxe uma vez uma psicóloga para falar sobre a ansiedade, a depressão, mas a gente vai convidá-la mais uma vez para ajudar vocês a falar um pouquinho sobre as questões emocionais. É que hoje a nutricionista está falando sobre a alimentação, Sim. né, Nutri? Mas o que ele disse é um sintoma muito claro. Como eu não sou formada em psicologia e a Nutri também não, é até perigoso a gente dar um diagnóstico aqui até sem conhecer a pessoa. Exatamente. O ideal é agendar lá. Se o senhor precisar, eu tenho boas profissionais para te indicar, que são parceiras da Metropolitana também, agendar para fazer uma avaliação. Mas a ansiedade são sintomas muito parecidos, né? Sim. Quando a criança sofre por antecedência. Eu tenho até um amigo que veio aqui dar uma entrevista para mim, ele falou, o que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que pensa muito no futuro, no que está por vir. É excesso de futuro que eles falam, de futuro. né? E quando a pessoa, às vezes, não vê saída para alguma coisa, aquele pensamento também, meu Deus, não vou conseguir... Isso também é uma ansiedade. Eu vou dar uma dica para o senhor como mãe. Quando eu percebo que o meu filho está ansioso com esse excesso de futuro, do que ele ainda vai viver, eu tento não levar para ele o que a gente vai viver. Eu só entrego para ele o que ele está vivendo nesse momento. Eu não fico contando para ele que amanhã a gente vai na vovó, ou dia tal a gente vai fazer uma viagem, justamente para poupar ele dessa ansiedade. E quando eu percebo que ele está um pouco mais ansioso, eu converso bastante, eu tento distrair ele de alguma maneira para ele não ficar muito entregue àquela sensação, porque a gente sabe que até para a gente que é adulta é difícil, né? Sim, os jogos, né, é bem legal para essa criança, para esse adolescente. Até assistir um filme, mas não um filme eletrizante. Um filme mais calmo, uma coisa mais tranquila. Uma brincadeira, né? Ou conversar com ele, mas perguntar sabe o que eu acho? O melhor caminho, além da gente pensar na alimentação, que muitas vezes algumas alimentações que inflamam o nosso organismo e acaba sendo um gatilho ainda maior para a nossa ansiedade, desencadeando, é você ter mais qualidade de vida com essa criança. É levar para uma praça jogar uma bola, é levar para andar de bicicleta. O próprio exercício físico, para quem sofre de ansiedade, é importantíssimo. Sim, é fundamental. Porque tem o hormônio da serotonina, não é, Nutri? O hormônio da felicidade. O mesmo hormônio que a gente consegue através da alimentação, a gente também consegue através do exercício físico. E esse hormônio, se ele tiver com um nível muito baixo também, muitas pessoas ficam desanimadas, tristes, deprimidas e a ansiedade só aumenta, né? Exatamente. Um grande precursor disso é o chocolate, é o cacau, né? Ele, a serotonina que ele libera, dá essa sensação. Por isso que as pessoas, quando estão estressadas ou tristes ou cansadas, eu vou comer um chocolate e anima. Porque ele é rico em triptofano. E o triptofano, ele é um aminoácido que ele é precursor da serotonina. Então, ele dá essa sensação de bem-estar. De bem-estar. As meninas que estão passando pelo ciclo menstrual, muitas vezes procuram e preferem o quê? O chocolate, né? É impressionante. Nessa época, a gente quer comer mais chocolate que o comum, né, Thaís? Porque ele melhora essa sensação emocional, porque ele evita a ansiedade, o estresse, ele melhora até a insônia, o triptofano. A gente sabe que o chocolate, a pessoa vai falar assim, mas a Nutri está contradizendo. O chocolate dá energia e ela fica ativa. Eu estou falando do triptofano, que é uma substância que tem no cacau. Mas o que te deixa com energia é o açúcar do chocolate. Por isso que você pede pra gente comer o chocolate pelo menos acima de 70%, 70%, né? Se for acima de 70%, você pode comer à noite que não vai tirar o seu sono. Agora, se for um chocolate
rico em açúcar e leite, ele vai atrapalhar o seu sono, por mais que ele tenha triptofano. É isso. Ó, daqui a pouco a gente volta com mais participações. A Jandira está aqui mandando a pergunta para Nutri. A Glendinha, a Regina também. Nina, o abacate se come da parte da manhã. Pode ser 1 ou 2 colheres de abacate. E se bater ao leite, pode também. Esse ômega 3, tomar na parte da manhã é melhor. Vamos falar já já sobre isso. Vamos de música? Chegando Cleiton e Romário.